Um dos livros mais importantes e que há anos orienta estudantes, professores e pesquisadores sobre a fundação e a expansão da cidade de Itajaí ganha finalmente uma segunda edição revisada e ampliada. Por isso, nós recebemos o professor Edson Dávila, que lança amanhã a segunda edição do seu livro sobre a história de Itajaí. A gente com certeza vai ter alguns minutos de aprendizado, principalmente eu que conheço um pouco mais de Balneário Camboriú, de Itapema, mas de Itajaí ainda estou estudando. Então, é o momento de mais uma pequena aula e explicação. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes do programa. É uma satisfação estar aqui outra vez na Rádio Menina e conversar contigo e com teus ouvintes, os ouvintes da Rádio Menina. De fato, eu lançarei amanhã, às 19 horas, lá no Espaço Cultural do Sesc de Itajaí, a segunda edição do livro, que lancei há 36 anos atrás e que se transformou num livro referência. Era sobre este que eu queria saber um pouco, desse primeiro, antes da gente entrar para o segundo. O primeiro, como é que foi? O que tem, o que trouxe esse livro? Então, na verdade, Adilson, deixa eu te dizer, muitos escritores e historiadores de Itajaí, durante esses 36 anos, lançaram muitos livros, mas são livros de história sobre alguns aspectos especiais da história de Itajaí. Um livro completo sobre a história de Itajaí, um livro abrangente sobre toda a história de Itajaí, o meu acabou sendo único. Então ele se transformou num livro referência para o estudante, para o professor, para quem quer fazer um concurso e para quem, como tu, não é? Me acabas de dizer, quer conhecer a história toda. Mas ele era um livro, ele é, na primeira edição, um livro de alguém como eu era à época, iniciante, um historiador que estava começando. E o livro, como era muito solicitado, editoras vinham atrás de mim, pessoas vinham atrás de mim para eu fazer uma outra edição. E eu dizia, não, calma, calma, porque esse livro era o começo do meu trabalho como historiador, ele precisa ser acrescentado, ampliado, revisado. E esse trabalho foi um trabalho moroso, porque demandava pesquisa, estudo, e muitos outros historiadores também estavam pesquisando e publicando. Demorou também, porque eu tinha outros trabalhos, não ficava só na pesquisa, né? Eu fui professor na universidade, na Univale, e outros trabalhos, de modo que fui postergando, até que agora eu estou lançando essa segunda edição, que é, na verdade, um livro novo, porque o outro livro tinha cerca de 100 e poucas páginas, esse tem 384 páginas, 3 vezes mais páginas. E é uma nova obra, porque, você sabe, o professor, o historiador também aprende, não é só o aluno que aprende, né? A gente morre aprendendo. Isso, então lendo, pesquisando, lendo outros historiadores, pesquisando. Eu próprio também fui aprendendo, então o livro está com uma escrita nova, o livro tem temas novos, são 29 capítulos, não é? E espero que você tenha acesso depois à obra e vai se interessar, porque ele é a história de Itajaí, mas ele interage também com as histórias regionais, interage com a história de Balneário Camboriú, com a história de Porto Belo, com a história de Itapema, com a história de Navegantes, com a história de Penha, porque Itajaí é uma cidade, é um município que cresceu interagindo com essas outras localidades, com essas outras cidades. Esses municípios estiveram, num determinado momento histórico, unidos numa única área, num único município. De modo que ler a história de Itajaí não é ficar adstrito apenas a Itajaí, mas também conhecer coisas da própria região. Nós não podemos viver sem Itajaí hoje. Santa Catarina não pode viver sem Itajaí hoje. Itajaí tem o PIB, ou um dos PIB mais altos do estado, do país, né? E o Porto de Itajaí, olha a representatividade que tem o Porto de Itajaí para todo o estado. Então, se o Itajaí não existisse, como seria Balneário Camboriú, Itapema, enfim, qualquer cidade? Porque ali passa o progresso do mundo inteiro, não é? Exatamente. E lendo o meu livro,
a gente vai compreender como é que essa importância de Itajaí se construiu, porque isso foi uma construção, né? Isso não foi uma coisa que caiu do céu, diríamos assim, né? Não foi uma coincidência, essa foi uma construção, foram pessoas ao longo do tempo, né, que foram trabalhando com seu esforço, uma população que com o seu trabalho ao longo dos anos, não é, fizeram acontecer essa realidade para Itajaí. Não é? O próprio porto a que você se referiu, ele existiu antes da própria cidade de Itajaí. Primeiro houve o porto, a sua localização, a riqueza que havia em toda a nossa região, não é? A madeira que começou a ser explorada, a boa localização de Itajaí, que é o que dá o destaque para a cidade hoje, para o município, a sua boa localização, a entrada do vale, não é? A beleza que o vale tem, a beleza econômica, as possibilidades que o vale oferecia. Então, se o Itajaí nasceu a partir dessas potencialidades que tinha, o porto que já existia, não é? Aí a pessoa, moravam pessoas, claro, moravam pessoas ali. Se havia um porto é porque havia uma atividade. O senhor cita pessoas também? Cito pessoas. Que são importantes, assim, na história, que a gente tem que saber quem foi. Exatamente. Eu não faço uma definição, eu não tomo uma posição sobre quem fundou, quando foi fundada, no sentido de que Itajaí, ele não teve uma fundação planejada anteriormente, como o caso de Blumenau, como o caso de Brusque, mas ele teve claramente um começo, um nascimento. Então, eu cito no livro quais as pessoas que tiveram essa iniciativa para formar, não é, a comunidade, formar o primeiro aglomerado urbano. Então, quando ele nasceu, quais as pessoas que tomaram essa iniciativa? Está dito isso no livro. Nasce Itajaí a partir dessa iniciativa. Foram pessoas que anteviram com clareza que aquele local era estratégico, que havia possibilidades para bem crescer, bem viver e coisas boas para se fazer ali e viver-se bem ali. E isso, aliás, ainda está presente hoje, tanto que Itajaí cresce continuamente. E a região toda está presente nessa história de alguma maneira, como eu te falei. Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, Porto Belo. E a leitura do meu livro, creio, trará muita satisfação a quem fizer a leitura, porque ela está escrita de jeito a que qualquer leitor interessado se agrade. O estudante, o professor, o jornalista, que está sempre em busca de informação e necessita da informação. Eu vou ter na minha biblioteca esse livro, certeza, né? Porque eu fico muito orgulhoso. Vou ler ele, preciso, até por causa do meu trabalho, mas também pela curiosidade, né? Já que eu moro aqui, sou do Rio Grande do Sul, moro aqui nesta região maravilhosa que me acolheu, preciso saber dessa história toda completa. E através desse livro eu tenho certeza que eu vou aprender muito. O senhor é natural de Itajaí, né? Sim, eu nasci em Itajaí e faço todo o meu trabalho profissionalmente. Fui professor durante 40 anos, 25 anos na Universidade do Vale do Itajaí. E me interesso por história, né, já desde os anos 70, que eu comecei a pesquisar história. Fui professor no curso de História de Itajaí. E essa meu interesse e minha dedicação à história, parte da compreensão que eu tenho, Adilson, de que o conhecimento da história é uma dimensão da cidadania. O cidadão completo, ele só é realizado quando ele entende, quando ele tem a compreensão de onde ele está, como é que a sociedade funciona, como é que ela pode atender as demandas dele, né, como cidadão. E essa compreensão que ele precisa ter, a história ajuda explica para ele, ajuda a explicar para ele. Então ele precisa de conhecimento histórico, ele precisa saber como é que a
a sua cidade, o seu município, o estado, o próprio país se construiu. E isso é a história quem fornece. A história não é apenas aquela que evita repetir erros do passado. Não é para isso que a história exclusivamente existe. Mas a história é uma ciência que existe para fornecer aos cidadãos um conhecimento para ele se formar e entender o mundo em que ele está. Ela ajuda nesse entendimento. Então, por isso eu reputo a história como importante. Não é só uma questão ilustrativa, só para passar tempo, né? Como quem lê uma revista em quadrinho ou faz um lazer. Não, ela tem esse sentido social muito importante. Ontem, inclusive, né, o senhor estava falando, né, e se refere à nossa região, Itajaí especificamente, nós perdemos Paixão Cortes, que contou a história e criou muitas informações para o gaúcho. Lá, aos 91 anos, ontem nós perdemos um grande homem também, que falou e trouxe novidades, não só para o Rio Grande do Sul, mas esparramou pelo mundo inteiro também, né? Ah, não, no Rio Grande do Sul, eu tenho muitos amigos no Rio Grande que são historiadores, Elga Piccoli, outros que não vou citar todos aqui, mas eles têm, e o Rio Grande eu admiro por causa exatamente disso, do cultivo que existe dos usos, costumes, tradições, da história do Rio Grande do Sul, né? E eu, como professor, sei disso. Nas escolas, por exemplo, se cultiva muito as tradições, a história, e é cultivado, não é, muito o que o Rio Grande construiu com o seu povo. Eu acho louvável, muito mais do que em Santa Catarina, você sabe disso. Se o seu livro fez o que fez desde a primeira edição e contribuiu para dentro de escolas e universidades, que tinha 100 páginas, imagine esse que tem 352? Não, 384. 384 páginas também, de mais informação ainda. Vai seguir na mesma linha, né, professor? Eu espero, essa é a minha intenção, porque o que gratifica o escritor, o historiador, no caso meu, é exatamente o bom uso que a sua obra possa ter no meio social, no meio das pessoas, no meio daqueles que fazem uso da obra. Só para me encerrar a entrevista aqui, antes de repetir o lançamento, o professor Edson Dávila, licenciado em Letras pela Univale, arquivista pela Universidade de São Paulo, museólogo, mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Univale por 25 anos, foi secretário municipal de Educação de Itajaí, superintendente da Fundação Genésio Miranda Lins, diretor do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí, membro do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Itajaí e do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina. Agraciado com a Medalha de Mérito Cultural Cruz e Souza, concedida pelo governo do estado de Santa Catarina. É membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, da Academia Itajaiense de Letras e da Associação dos Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí. Tem livros e artigos publicados em jornais e revistas sobre a história regional de Itajaí. Tudo isso, a nossa querida Morgana Fernandes me passa essa informação. Sem aquela produtora ali, a gente não fica sabendo. Então, A gente agradece a Morgana pela gentileza de juntar essas informações para trazer ao conhecimento do público da Rádio Menina. Então, vamos lá. Lançamento, segunda edição do livro. Como é que é o nome amanhã, dele? Né? Quarta-feira. Qual é o título dele? O título ficou o título da primeira edição, Pequena História de Itajaí. Aliás, o Adilson, alguns que já viram a informação, mais um livro com 384 páginas, Edson, com o nome de Pequena História, não é um paradoxo? Eu falo, olha, na verdade é que a gente quis manter o nome da primeira edição, né? Não, quando eu comecei a reescrever, eu não pensei em escrever um novo livro, eu pensei em manter como uma segunda edição. Mas é o nome Pequena História, no sentido de que nós estamos fazendo uma nova edição, revista e ampliada, mas mantendo o título da primeira edição. Amanhã, quarta-feira, às 7h da noite, lá no Sesc de Itajaí, no Espaço Cultural do Sesc, que nos cedeu
muito gentilmente para que a gente faça esse encontro e esperamos a presença de todos que vão lá nos honrar com seu prestígio. O Regis colocou a capa do livro agora na tela da TV Mocinha também, para a gente acompanhar. Obrigado, Regis. Né? Eu tenho o livro aqui, trouxe para mostrar, não é? Certo. É isso aí mesmo ali. Coloca a capa de novo aí, Regis. Que aí fica direitinho ali, né, se der para colocar. Aí, ó. Ó, agora sim, né? O Olímpio, ele ligou aqui para Morgana e disse: é importante incentivar a juventude a ler. Livros assim são verdadeiros tesouros. Obrigado, Olímpio. Professor Edson Dávila, muito obrigado. Parabéns aí pelo excelente trabalho, essa obra fantástica que é para eternidade, né? Para todos continuarem aprendendo sobre Itajaí. Muito obrigado, Adilson, muito obrigado à TV Mocinha, né, que eu também tinha me esquecido de citar, e à Rádio Menina por essa oportunidade. E a todos um bom dia.